Bom dia de novo para vocês, né? Quem tinha alguma dúvida aí, queria perguntar o quê? Era sobre a redação da semana, até agora não foi enviada. Vai ter Vai essa enviar. semana? Se não hoje, amanhã está sendo enviada para vocês, tá? Se não for Ok, hoje ainda, amanhã já vai enviar para vocês, tá bom? tá bom. Sério. Obrigada. Nada. Sim. Também teve umas outras 2 redações que a gente entregou quando ainda estava com aula presencial. A Vocês vão proposta mandar 6 as e a fotos 7. dela escanhada? A 6 e a 7 estão para trás, né? A proposta 6 e a proposta 7. Isso. Nós passamos a 8, corrigimos, a 9 corrigimos, hoje ou amanhã deve ir a 10. Essa 6 a 7 nós estamos negociando lá com quem foi contratado para corrigir, para ver se vai ser possível corrigir. Se ela não for agora, vai ser depois, tá? Mas assim, a gente está vendo se já corrige agora logo, tá bom? Agora, hoje vai passar mais outra, para a semana que vem entregar de volta, no mesmo esquema. E aquelas 2 que estão para trás, a gente dando conta de negociar com o pessoal lá da plataforma que está corrigindo para a gente põe essa para corrigir, tá? Eu peço para vocês encaminhar. Pode guardar ela direitinho que a hora que der certo eu aviso para vocês, tá? E aí fica tudo zerado, tudo tranquilo. Meninos, nós podemos falar de determinante, então? Podemos ir para frente? Podemos. Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu tenho aqui, mostrar para vocês o livro de vocês. Nós temos aí a teoria do livro de vocês, que está lá no M23. MA23, meninos, é a parte do livro de vocês que tem a teoria sobre matriz, e depois o MA24 é o de determinante, tá? Seria bom vocês darem uma olhadinha lá. Eu passei aquele PowerPoint para vocês da parte de matriz, né? Eu passei o PowerPoint, pus até lá no grupo para vocês, está lá no site também. Se você olhar aqui, no MA23, lá na página, se não me engano, 88, que está aí, a gente tem toda a parte de determinante, logo em seguida tem a parte de matriz, né? Logo em seguida a parte de determinante. Está bem explicadinho aqui também, tem inclusive demonstrações, tá? Tá demonstrando uma série de coisas que normalmente a gente não faz em sala de aula. Demonstração é uma coisa que normalmente eles não pedem hoje mais, mas para quem tem, às vezes, curiosidade, a demonstração é interessante para ver de onde que saiu determinadas coisas que a gente já não comenta mais, porque não tem mais utilidade em termos de Enem. Para quem quiser fazer uma faculdade paulista, que exige um pouco mais, né, que é prova discursiva, às vezes a demonstração é interessante, tá? Eu estou preparando uma listinha, ela já está pronta, inclusive, de matriz, determinante e trigonometria, que é de aprofundamento. Eu vou passar para vocês, e aí a gente marca um horário, à tarde, para quem quiser resolver, tá? Não tem muito interesse para Enem, não. É só para quem quer ir além do Enem, para quem quer ir numa faculdade que exige um pouco mais, tá? Para o Enem, a gente está aprofundando até mais do que precisava. Parece que não compartilhou aí, mas tudo bem. Certo? E eu preparei um outro PowerPoint hoje para vocês aqui, para a gente falar de determinante. A gente precisa conversar um pouquinho dos determinantes e falar do que é. Apesar de ser bem simples, não é nada complexo, é um trem, de certa forma, até bem tranquilo, né? O que é um determinante, meninos? Determinante é um número que está associado a uma matriz. Então, eu tenho a matriz com os elementos dela. Desses elementos, eu vou tirar um número apenas e vou chamar esse número de determinante. Beleza? A forma de calcular esse determinante depende da forma da matriz, que é o que a gente vai ver aqui agora. Eu estou tentando compartilhar o bichinho aqui, mas ele está implicando comigo aqui. Tá? Então, assim, se eu tenho uma matriz e quero associar a ela um determinante, é bem simples de entender a teoria de que um elemento, uma matriz de uma linha e uma coluna, o determinante é o próprio elemento. Eu acho que agora está dando certo aqui. Se compartilhar, vocês me avisam aí. Parece que deu certo aqui, né? Compartilhou. Ok. Então, meninos, é o seguinte. Se eu tenho uma matriz, e determinante é uma definição para matriz quadrada, ela é específico para matriz quadrada. Então, se eu tenho uma matriz de uma linha e uma coluna, é uma matriz quadrada de ordem 1, só tem um elemento, o determinante só pode ser esse mesmo elemento. Não tem por que ser outro elemento a não ser ele. Tá certo? Então, matriz de uma linha e uma coluna, o determinante é o próprio elemento. Tá certo? Aqui na telinha inicial que apareceu aqui agora,
Só está dizendo aí a forma de você representar um determinante. Lembra, a matriz ela pode ser feita entre dois parênteses, né, entre parênteses dos dois lados, colchete ou entre duas barras. O determinante, cara, é a simbologia de uma barra só de cada lado. Então, cuidado com a simbologia. Para entender, se eu falar para você assim, quanto que vale raiz quadrada de 16? Eu estou falando é uma coisa. Quando eu vou escrever, eu ponho lá o símbolo do radical, não é isso? E põe lá o 16 lá dentro. Aquele símbolo quer dizer, calcule o valor da raiz quadrada de 16. Uma barrinha de cada lado significa calcule o determinante dessa matriz. Beleza? Então, a simbologia, uma barra de cada lado, como se fosse o módulo de um número. Só que em matriz a gente chama de determinante. Galera, como o determinante de uma matriz de ordem 1 é ele mesmo, tá aí só fixado para vocês não esquecerem. Eu tenho uma matriz A que vale 4 aqui, o determinante de 4 só pode ser o 4, o determinante de menos raiz de 2 só pode ser menos raiz de 2. Então, 1 por 1 é o próprio elemento. Quando eu tenho, cara, determinante da matriz de ordem 2, nós já estamos bem acostumados com isso. Tem gente que fala lá, multiplica cruzado, é só isso. Só que cuidado, cara, eu queria alertar muito vocês para esse negócio de multiplicar cruzado. É importante lembrar que tem um sinal de menos aqui antes. E esse sinal, cara, é um calo para um monte de gente, tá? Multiplicar cruzado quer dizer fazer o produto da diagonal principal e fazer o produto da diagonal secundária e calcular uma continha de menos, a diferença entre eles. Então, o que é um determinante de matriz de ordem 2? É a diferença, é a continha de menos, entre o produto, a multiplicação da diagonal principal e a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é o que está representado aqui, galera. Então, olha lá, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelos da diagonal secundária. Os dois numerozinhos aqui também, só para vocês não esquecerem. 2 e 4 aqui é a diagonal principal, a gente multiplica. Menos, cara, esse menos é importante, ele tem que estar aqui. Diagonal secundária, que é menos 1 e menos 3. Faz as continhas e dá o resultado. Na letra B, 3 e menos 5 é diagonal principal, multiplica. Diagonal secundária, 7 e 10, multiplica. Galera, o sinal de menos está aqui. Isso vai ficar na sua cabeça também para matriz de ordem 3, tá? Então, matriz de ordem 1 é o próprio número. Matriz de ordem 2, multiplica a diagonal principal menos multiplicação da diagonal secundária. Quando, galera, nós partimos para uma matriz um pouquinho maior, que é de ordem 3, essa tem várias maneiras de calcular. Eu sei que vocês já tiverem um monte de professor de matemática, cada um às vezes dá uma maneira, um macete. Então é o seguinte, nós vamos fazer igual eu sempre faço, desde o começo do ano. Eu ponho aqui uma maneira que eu acho mais simples, uma maneira formal, e você faz do jeito que você quiser. Tem gente que tem lá o tal do faz a regra da borboleta, pega os números de baixo, põe para cima, de cima para baixo, vai multiplicando cruzado e por aí vai. Tá? O que nós vamos fazer? Seguir o padrão, cara, seguir a norma, que é o tal da regrinha de Sarri. Sarri é um matemático que diz que para eu calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, eu vou proceder parecido com a de ordem 2. Eu pego o produto da diagonal principal menos da secundária. Só que a de ordem 3, cara, tem uns negócios antes. Eu preciso repetir as colunas do lado direito. Lembra disso? Dá uma olhadinha aqui. Eu vou ao lado da matriz, tá? Popular os elementos da diagonal principal. Eu pego a primeira coluna e a segunda coluna da matriz e vou repetir do lado direito. Então, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna do lado direito. Feito isso, galera, eu tenho aqui a diagonal principal, 1, 2, 2 e 3, 3. Quando eu repito, aparecem mais duas diagonais paralelas. Então, eu fico com 3 diagonais, com 3 elementos. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Só que eu multiplico de uma, da outra e somo os resultados. Beleza? Faço o mesmo procedimento para a diagonal secundária. Quando eu repetir, galera, 2 colunas à direita aqui, eu também criei a diagonal secundária, que já tinha na matriz, e mais 2 paralelas com ela. Eu vou multiplicar também e proceder igual na ordem 2. Multiplico a diagonal principal, somo. Multiplica a diagonal secundária, soma e faz a principal menos a secundária, que você fica com um procedimento só para fazer. Beleza? Penso que está claro. Dá uma olhada aqui no exemplo numérico para a gente finalizar essa introdução. A matriz A está aqui, 3 linhas e 3 colunas.
Meninos, eu vou repetir a primeira coluna, 1, 0 e menos 1 do lado direito. 2, 2 e 3 do lado direito. Eu repeti as duas primeiras colunas. Vamos multiplicar. 1, 2 e 5 dá 10. 2, 4 e menos 1, menos 8. 3, 0 e 3 dá 0. Está aqui, ó, diagonal principal. Faz a mesma coisa para a secundária. 3, 2 e menos 1 dá menos 6. 1, 4 e 3 dá 12. 2, 0 e 5 dá 0. Está aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Somar o resultado da diagonal principal. Olha aqui o menos o resultado da diagonal secundária. E isso dá para a gente o determinante. Tranquilo? Tem mais um exemplo aí abaixo, que é exatamente a mesma coisa. Repete as duas primeiras colunas do lado direito. Multiplica os elementos da principal, anota, soma. Multiplica os elementos da diagonal secundária, anota e soma, faz a diferença. Tá? Menininhos, diz aí para mim. Calcular determinante de matriz de ordem 1, 2 ou 3. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Ordem 1, repete o próprio elemento. Ordem 2, multiplica a principal, menos secundária. Ordem 3 é o mesmo raciocínio, só que lá eu vou ter 3 diagonais principais, porque eu vou repetir as duas primeiras colunas. E eu vou ter 3 diagonais secundárias. Calcula o produto da principal, soma os resultados, faz o mesmo com a secundária, soma os resultados e subtrai um do outro. Faz um joinha se estiver tudo bem. Lembrou de novo? Quem estava por acaso esquecido, quem não tinha alguma lembrança, é bem tranquilo, tá? Eu vou enviar esse PowerPoint aí sim, tá? Vocês já têm o livro, mas eu vou enviar o PowerPoint sim. Tudo jóia, jóia, jóia? Muito, muito bom. Bom, se a gente for fazer... Oi, pode dizer. Diante dessa matéria, o senhor acha melhor estudar pelo... O senhor acha melhor estudar pelo PowerPoint ou pelo livro? É o seguinte, cara, você tem que estudar, tá? O livro, ele é bem completo. O livro, ele tem algumas formalidades que a gente não fala aqui. Por exemplo, quando a gente está explicando para vocês, a gente tenta usar uma linguagem um pouco mais simples. É como se a gente estivesse, vamos dizer assim, traduzindo o que está no livro para uma linguagem mais acessível, tá? Então, quando a gente prepara um PowerPoint e a gente explica o PowerPoint, nós temos a intenção de tornar para vocês uma coisa mais, vamos dizer assim, digerível. Porque eu entendo que vocês não têm muita facilidade em ficar lendo uma literatura em matemática. É uma linguagem rebuscada, tem um monte de símbolo lá que às vezes atrapalha. Tá? Então, o PowerPoint, normalmente, a gente consegue fazer a coisa ficar um pouco mais mastigada, vamos dizer assim. Para quem gosta de mais formalidade, o livro é essencial, é fundamental. Porque o livro está na linguagem formal. Né? Lá está formado, demonstrado, passo a passo. O que a gente faz no PowerPoint? A gente dá uma agilizada nisso. Beleza? Então, assim, o ideal é que você estude, tá? Que você leia a teoria. É fundamental. Se você tem dificuldade em ler o livro, o PowerPoint te ajuda muito, cara. Te ajuda muito mesmo. Tá? Entendido? Oi. A diagonal principal é da direita para a esquerda? Diagonal principal da direita para a esquerda, isso. A diagonal principal lembra que é aquela que tem os elementos de mesma posição. 1, 2, 2, 3, 3. Então, ele começa do comecinho da matriz, vai até o final dela. Então, sempre da esquerda para a direita. Não é isso? Você começa de cima, lá na esquerda, no 1 e vai até o final da matriz. Por exemplo, nessa matriz aí que eu compartilhei com vocês. A diagonal principal começa lá no 2, lá em cima, e termina lá embaixo no menos 2, beleza? Então, começa lá em cima no 2, termina lá embaixo no menos 2. Essa é a principal. Tá? Meninos, um exercício aí só para a gente movimentar um pouquinho aqui com numerozinhos, tá? Para aparecer uma letrinha aí. Determinar o valor de x de modo que essa igualdade seja verdadeira. Galera, uma coisa que você não pode esquecer. Uma barra de cada lado é o determinante que ele quer. Isso aí não é uma matriz. Ele está dizendo para você... Determinante dessa matriz vale 0. Ele quer achar o x. Cara, isso é bem tranquilo. Eu pus aqui só para a gente ver. Aplicando a regrinha de Sarri.
Repete a primeira coluna, 2, 3 e x, está aqui. A segunda coluna, menos 1, 2 e menos 1, está aqui. Vamos fazer o que agora? Multiplicar. A dúvida de quem perguntou aí, principal, qual que é a principal? Essa que está marcada de verde. 2, 2 e menos 2, multiplicando dá menos 8. 1, 1 e menos 2, multiplicando dá... Não, 1 e x, né? 1 e x, multiplicando dá x, está aqui, negativo. X negativo, 3 e menos 1, dá mais 3. Galera, esse que está marcado de verde aqui é a diagonal principal, está aqui, ó. Somado, menos 8, menos x e 3x. Diagonal secundária, x, 2 e x, 2, 1 e menos 1, 1, 3 e 2. Multiplica de novo, tá aqui. Galera, o que nós fizemos? Diagonal principal, eu multipliquei e somei, tá aqui. Menos, tá aqui de novo, a secundária. Beleza? Faz, organiza, organiza. Obviamente, aparecer um x ao quadrado vai dar uma equação do segundo grau, isso aí. Tá aqui a equaçãozinha do segundo grau. Basta fazer o quê? Faz as continhas e resolve. Beleza? Tranquilo aí? Esse é um exemplo. Tá aí. Deixa eu perguntar para vocês. É uma teoriazinha que tem para lá, mas 3 pontos, menino, podem determinar o que mesmo, hein? O que seria 3 pontos? O que 3 pontos determinam? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negócio para mostrar para vocês, que é interessante, cara. Dá uma olhada. Se eu tiver 3 pontos, galera, eu posso ter uma reta ou eu posso ter um determinante. Alguém sabe me dizer quando é que é uma reta e quando é que é um determinante? Usa aí o chat ou usa aí o microfone. Como assim? Eu não estou entendendo a pergunta do senhor em relação a 3 pontos. Que 3 pontos? Então, deixa eu pôr aqui. Se eu tiver aqui, ó. Esse... é aquele negócio da área do triângulo? Olha que pode chegar lá, hein? Eu tenho aqui, ó, um ponto. 2 pontos. Um pontinho. Apareceu. 2 pontinhos. 3 pontinhos. 3 pontos sempre determinam uma reta ou não? Depende da posição deles, não? Isso. Como é que eu faço para saber se eles formam uma reta ou se eles não formam uma reta? Porque se eles não formaram uma reta, obviamente eles vão dar um triângulo, não é isso? Então tem ali, ó, 3 pontos, teoricamente formando uma reta, vamos dizer assim. E se eu puser aqui, esses 3 pontos aqui agora não vão formar uma reta, eles vão formar, obviamente, um triângulo. Como é que eu faço para saber se eles formam uma reta ou um triângulo? Olha a angulação. Tá, se eu não tiver, vamos dizer que eu tenha isso daqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negocinho para escrever para vocês. Vamos dizer que eu tenha isso daqui. Eu tenho aqui este ponto aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos dizer que eu tenho um ponto A. E esse ponto A, 2 e 5, são as coordenadas dele. Um ponto B, 0 e 1. E um ponto C, sei lá, qualquer coisa, 1 e 2. Aí o cara pergunta, esses 3 pontos formam uma reta ou formam um triângulo? Vocês lembram como é que faz para determinar isso? É através do determinante. Tá? Meninos, se aparecer isso daqui, vai cair lá com determinante com a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 3 pontos. Tá? Quais são os pontos? O 2 e o 5. Aí nós vamos pegar o outro, que é 0 e 1. Nós vamos pegar o outro, que é 1 e 2. Pegamos os 3 pontos, 2, 5, 0 e 1 e 1, 2. Acrescentamos o número 1 na frente de cada um deles. Formamos uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Tá claro isso daí? Então, nós pegamos as coordenadas dos 3 pontos, 2, 5, 0, 1 e 2, acrescentamos o número 1 aqui na frente, formamos uma matriz de ordem 3, quadrada 3 linhas e 3 colunas. E aí nós vamos falar que se o determinante dessas coordenadas for igual a 0,
nós vamos ter uma reta. Nós vamos calcular aquele determinante. Se o determinante dessas coordenadas for diferente de 0, vai dar um triângulo. Beleza? Então, olha bem. O determinante, uma das utilidades dele, cara, que a gente usa na matemática, é isso aí. Determinante de ordem 3, como é que a gente calcula? Repetindo as duas primeiras colunas, vai para um lado, o principal para o outro, é o procedimento. Uma das aplicações é determinar se 3 pontos são colineares, se eles estão alinhados, se eles formam uma reta. Ou se eles não são colineares, se eles estão desalinhados. Se eles estão desalinhados, eles vão formar um triângulo. Como é que você faz para saber isso? Pega as coordenadas dos pontos, A, B e C, por exemplo. Coloca na forma de linhas, 3 linhas, em qualquer ordem, não importa. Acrescenta o número 1, formou uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Calcula o determinante. Se esse determinante for 0, eles formam uma reta. Se o determinante for diferente de 0, forma um triângulo. Beleza? Entendido a aplicação aí, meninos? Para que o determinante pode ser utilizado? Para calcular se 3 pontos são alinhados ou se são um triângulo. E o mais, hein, cara? Se você quiser calcular a área desse triângulo, que falarei agorinha, a área desse triângulo vale a metade do módulo do determinante. Então, por exemplo, eu calculei esse determinante aqui. Deu menos 15. Qual que é a área do triângulo formado por eles? Esse menos 15 em módulo vai dar 15, dividido por 2, 7,5. Tá? Então, isso é uma maneira de calcular a área de um triângulo usando o determinante. Beleza, menino? Volta lá na página, por favor, para a gente tirar um print. Tem aqui, eu queria exemplificar lá para vocês, tem aqui que eu vou passar para vocês, ó. Peraí que eu estou pondo aqui. Cadê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Compartilhou aí? Não compartilhou de novo? Quando eu quiser, meninos, calcular a área de um triângulo, tá? Tá aí no slide formalizado. A área de um triângulo, que ele tem as coordenadas, tá? Por exemplo, então pondo aí 3 pontos, R, S, T. O que a gente faz? Para calcular a área do triângulo, eu pego as coordenadas dos pontos R, S e T e coloco aqui. O X e o Y do R, o X e o Y do S, o X e o Y do T. Acrescento o número 1. Formei um determinante de ordem 3. Para achar a área desse triângulo, basta eu pegar a metade desse determinante. Em módulo, porque não existe área negativa, só existe área positiva. Por isso que a gente resguarda o resultado aqui em módulo, tá? Nessa fórmula aí, estou explicando aqui que o D é o determinante, tá? Em módulo, e você divide por meio para achar a área do triângulo. Beleza, meninos? Então, se esse determinante for 0, quer dizer o quê, galera? 0 vezes meio é 0. E não tem triângulo com área 0. Então, porque não é um triângulo, é uma reta. Então, vamos lá? Calculou o determinante das coordenadas de 3 pontos. Essas coordenadas deu um valor. Você divide por 2 ou multiplica por meio, que é a mesma coisa. Você acha a área do triângulo. Se esse determinante for 0, é porque você não tem área. Se não tem área, é porque os 3 pontos não formam um triângulo. Eles estão colineares, eles estão alinhados e formam uma reta. Tranquilo com isso daí? Por exemplo, determinar a área do triângulo RST dado pelos pontos menos 2, 2, 4, 3, 5 e menos 3. Tá? Então, eu tenho aqui 3 pontinhos e quero calcular a área do triângulo. O que a gente faz? Vai lá e faz o determinante dele. Coloca as 3 coordenadas, menos 2 e 2, 4, 3, 5 e menos 3, em ordem um debaixo do outro, acrescento 1. Calcula o determinante, repetindo as 2 colunas e por aí vai. Fez a continha, a metade do resultado é a área do determinante. Tá?
Meninos, o tempo aí vai acabar, mas eu queria conversar com vocês mais um pouquinho. Vamos voltar mais uns 10 minutos, tá? A aula vai acabar. Eu queria falar com vocês de algumas propriedades que tem para frente aí. Beleza? Então, voltem rapidinho no link para a gente continuar mais um pouquinho. Para quem tinha perguntado aí, tá entendido? Coordenada de 3 pontos, monta o determinante, calcula. O resultado que dá, deu menos 37. Calcula o módulo, para ficar positivo, divide por 2, é área. Sério, mas deu zero isso aqui. Então é porque forma uma reta. Tranquilo aí, meninos? Ele vai acabar aqui, vamos voltar.